Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Tá todo mundo beleza? Tá boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui para estudar mais sobre uma vida de um rei muito especial, né? Nós vamos aprender muito com esse rei hoje. E eu estou muito feliz que você está aí também, alegre, sorridente, disposto a ouvir a palavra do Senhor. Fica firme que o Senhor vai falar muito ao seu coração nessa noite. Amém? E Deus vai derramar muitas e muitas bênçãos sobre a sua vida, tá bom? E a gente vai fazer um louvor, a gente vai adorar o Senhor agora. Amém? Vamos adorar o Senhor? Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração. Pode ser? Antes, hoje nós vamos fazer oração. Você vai fechar os teus olhos, colocar a tua mão esquerda no teu coração e levantar a mão direita. Tia Patrícia vai estar orando e você também vai estar fazendo a sua oração aí, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento. Meu Deus, nós te pedimos perdão, meu Pai amado, por todas as nossas falhas, por todas as nossas faltas, por tudo aquilo que temos cometido, meu Pai amado, não tem te agradado. Senhor, que o Senhor esteja nos perdoando, nos limpando neste momento. Meu Deus, nós convidamos, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a tomar a direção de tudo que você é falado, feito aqui, meu Deus, durante essa live. Meu Deus, todo espírito de confusão, meu Pai amado, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Meu Deus, todo desatento, meu Deus, todo espírito de engano que caia por terra e que permaneça somente a Tua vontade. Eu já declaro abençoado cada criança, cada vida, meu Deus, que está presente aqui com a gente através, meu Deus, da live. Meu Deus, abençoa cada casa, cada família. Meu Deus, que eles sintam agora, meu Deus, a Tua presença e o mover do Teu Espírito, meu Deus, no coração deles. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então, nós vamos começar fazendo o louvor. Dudinha vai começar pra gente. Pode começar, Dudinha. Qualquer um. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando ela deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Tic-tac, tic-tac. Muito bem. Vamos fazer mais uma? Então vamos lá. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Muito bem. Agora a tia Patrícia vai cantar uma com vocês também, tá bom? Quem souber, ajuda a tia Patrícia, tá bom? Vamos lá. Chuva cai lá fora, molhando todo o chão, fazendo a semente brotar. Árvore que cresce e não dá frutos, é melhor cortar. Mas árvore que cresce e dá frutos, é melhor podar, para que dê mais frutos. Cada dia mais faz chover sobre nós, faz brotar a semente do amor. Eu não quero ser cortado,
quero ser podado para frutificar. Eu quero frutificar, Senhor, pro teu reino, Jesus. Eu quero frutificar, papai, para o teu louvor. Amém? Quem aí que quer ser cortado? Ninguém quer, né? Tia Patrícia também não quer. Mas ser podado é preciso para que a gente dê mais frutos, né? A gente é podado para que venha novos galhos e a gente floresça. E o que é a poda? A poda é a correção. É a correção de Deus, é a correção do papai, da mamãe. Quando eles nos corrigem, eles estão nos podando. Para quê? Para que a gente dê frutos mais bonitos. Amém? E hoje nós vamos falar de um rei muito especial. Quem lembra qual foi o rei que nós falamos ontem? A Duda também já esqueceu. Quem lembra? Nós vimos sobre o rei Josias, o rei Ezequias e o rei Asa. Hoje nós vamos falar de um outro rei. E esse rei é o filho do rei Asa. O nome dele é Josafá. Então nós vamos falar sobre Josafá. Trouxe um mapa aqui para vocês verem, ó. Lembra que ontem que eu falei dos reinos divididos? O reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel é esse azul aqui. O reino de Judá é esse amarelinho mais escuro aqui, aonde está situado Jerusalém também. Aqui também tem um amarelo aqui. Então, vocês lembram que no final do reinado de Asa, ele teve 35 anos, né, que foi uma bênção. Só que no final, Deus castigou ele com muitas pragas, né? E qual foram essas pragas que Deus mandou para ele? Foi guerras, né? Que ele não teria paz. E Josafá, quando ele começou esse governo, né? Que ele entrou no lugar do seu pai, ele preparou-se para a guerra, porque tinha muita guerra, estava acontecendo muita guerra, né? Então ele se preparou para a guerra, se fortaleceu e ele decidiu servir somente a Deus. Porque ele tinha visto o exemplo, né, do seu pai, que quando o seu pai tinha feito aliança com Deus, Deus tinha abençoado. Mas quando ele fazia aliança com o homem, Deus tinha deixado ele, abandonado ele, né? Então, nesse momento, eu vou apresentar para vocês aqui o rei Josafá. Aqui. Vou colocar ele aqui. Então, esse é o rei Josafá. Uma coisa muito importante que o rei Josafá fez foi a implantação do ensino religioso. Alguém já fez ensino religioso? O ensino religioso ele existia até nas escolas, a tia Patrícia fez. Ensinava sobre boas atitudes, bom comportamento, né? Ensinava sobre educação. Só que o rei Josafá, ele pegou os levitas, pegou os oficiais do governo e pediu para ir para toda a nação, para toda a cidade, para ensinar o quê? A palavra de Deus. E eles foram. E eles tiveram um resultado muito bom com isso, porque o povo começou a temer a Deus e começou a honrar Josafá, né? Com presentes, carneiros, bodes, porque eles viram que Deus estava abençoando eles através daquilo que Josafá estava fazendo por eles, né? Aquele ensino estava sendo muito importante. E com isso Josafá ele foi se tornando muito forte. Ele construiu mais cidades, né? Ele construiu cidades específicas para guardar os alimentos, né? Os trigos, os grãos, os cereais. Então ele construiu cidades específicas para guardar esses mantimentos. Ele havia um grande exército sob o domínio dele, né? Lembra do seu pai Asa? O seu pai tinha 300 mil homens de Judá e tinha mais 280 mil. Além desse, Josafá ainda teve mais pessoas ainda ao seu lado, trabalhando ali no exército. Ele teve mais pessoas no exército com ele. E era um exército muito forte.
E Josafá, ele acabou fazendo uma certa amizade com Acabe e uma certa aliança. Por quê? Os seus filhos, os filhos deles estavam prometidos em casamento. Então eles acabaram tendo uma certa afinidade. E um dia Josafá foi visitar Acabe. Josafá foi na casa de Acabe, que era o rei de Israel, rei de Judá, rei de Israel. Então Josafá foi lá na casa de Acabe fazer uma visita. Só que quando ele chegou lá, Acabe fez uma proposta para ele. Falou assim, ele disse para Josafá, olha, vamos fazer uma aliança, vamos juntar os nossos exércitos e vamos guerrear contra os filisteus. E Josafá acabou aceitando, mas com uma condição. Tudo bem, vamos juntar o nosso exército sim, lutaremos juntos. Contudo, é melhor que primeiro consultemos o Senhor. Então Acabe, o rei de Israel, juntou 400 profetas falsos que ele tinha, e todos esses 400 profetas falou assim, ó, Acabe, pode ir, porque Deus vai abençoar vocês. Só que Josafá sentiu que aquilo não estava muito certo. E Josafá, então, perguntou se não tinha um profeta de Deus, para que ele pudesse consultar. Então Josafá, ele foi esperto. Ele falou para Acabe, por acaso você não tem um profeta de Deus para que a gente possa consultar? Aí o profeta Acabe falou o seguinte, tem sim, tem o profeta Micaías, mas só que o profeta Micaías, eu não gosto dele. Então Acabe falou que não gostava dele, porque dizer que tudo que Micaías falava era ruim para ele, então ele não gostava dele. Só que Josafá falou o seguinte, que isso? Vamos consultar ele, vamos ver o que ele tem para falar. Então eles foram lá e mandaram buscar o profeta Micaías. Aqui está o profeta Micaías. Quando eles buscaram o profeta Micaías, eles perguntaram para ele, né? Eles contaram a respeito da guerra e se Deus ia os abençoar. Só que o profeta Micaías falou o seguinte, olha, os seus 400 profetas, rei Acabe, mentiu para você. Deus não vai te dar essa vitória, é a sua derrota. E Acabe, gente, ele ficou furioso. O Acabe aqui, ó. Ele ficou furioso com aquilo. Aí sabe o que aconteceu? Um dos profetas de Acabe, que foi... Mamãe, mas e esse daqui? Esse é o rei Josafá, é o rei de Judá. Esse é o rei Acabe, rei de Israel. Os profetas não mentiram pro outro? Mentiram pros dois. Tá. Eles eram falsos, entendeu? Mas aí ia derrotar os dois ou só um? É o outro rei que eles iam derrotar. É porque aí ia derrotar só esse? Não. Os dois iam fazer uma parceria de fazer uma outra luta contra um outro estado lá, contra os filisteus, entendeu? Aí os 400 profetas do rei Acabe falou assim, olha, pode fazer a guerra, vocês vão vencer. Só que o profeta de Deus falou que não, vocês não vão vencer. Os profetas mentiram para vocês. Vai ser a sua derrota, rei Acabe. Então falou para o rei de Israel. Então só esse daqui vai ser derrotado? Vamos ver. Aí, o que aconteceu? Quando o profeta Micaías falou a sua profecia, veio um profeta de Acabe e deu um tapa no profeta Micaías. Ele deu um tapa no profeta Micaías, no profeta de Deus, e mandou prender ele. Então, eles pegaram e mandaram prender o profeta Micaías. Por que ele mandou prender? Porque eles não gostaram da profecia deles. Tá.
Entendeu? Só que eles mandaram prender o profeta Micaías, né? E eles foram para a guerra. E eles resolveram então. E eles combinaram uma coisa. Eles falaram assim, o rei Acabe falou assim, eu vou disfarçado, eu não vou de rei. E o profeta Josafá falou o seguinte, não, eu vou vestido de rei. Só que o rei da Síria lá, ele falou o seguinte, que ele só queria a morte do rei Acabe. Ele não queria a morte de mais nenhum rei. Então, eles foram para a guerra e quando chegaram na guerra, eles começaram a perseguir Josafá. Só que quando Josafá viu que ele estava sendo muito perseguido, ele se escondeu e orou ao Senhor. E ele clamou ao Senhor para que Deus o guardasse, ele o livrasse. E de repente, as pessoas que estavam ali, os soldados que estavam guerreando contra ele, parou de perseguir ele. Lembra que ele estava vestido de rei? Parou de perseguir ele. Os carros que estavam atrás dele deixaram ele, não foram perseguir, porque Deus ouviu a oração do rei Josafá. Só que um dos oficiais do rei da Síria atirou, aqui o rei da Síria, ó, esses dois reis estavam lutando contra o rei da Síria. Então, o rei Josafá e o rei Acabe. Eles estavam lutando contra o rei da Síria. Então, o povo do exército do rei da Síria atirou uma flecha que acertou o rei Acabe. Eles não sabiam que era o rei Acabe, porque ele estava disfarçado. Então, o rei Acabe estava disfarçado. Só que veio uma flecha e acertou ele. Lembra que o profeta Micaías tinha falado que ele ia ser derrotado? Então, aí o profeta Acabe chegou perto de um soldado e falou assim, por favor, me leve embora, eu estou muito ferido. Só que quando ele falou isso, aquela guerra começou a se intensificar muito e começou a ficar muito grande a peleja ali entre aqueles exércitos, né? E os exércitos começaram a se guerrear com o rei da Síria e o do Josafá com Acabe. Esses se uniram contra esse. Só que o que aconteceu? Acabe se encostou perto de um carro, né? E ali ele ficou passando mal e sentindo que estava muito ferido. E não achava ninguém para tirar ele dali. E eles não sabiam que ele era o rei, porque ele estava disfarçado. Então ele começou a passar mal. E no final da tarde, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Lembra que o profeta do Senhor tinha falado que ia ser a derrota dele? Então, e o rei Acabe acabou morrendo. Quando Josafá voltou para sua casa, então o rei Acabe morreu, Josafá voltou para sua casa, lá para o seu palácio, né? Aí veio um outro profeta. Esse profeta aqui é o filho do profeta de ontem, que deu uma palavra para Asa, que Asa não gostou e mandou prender ele, lembra? Esse aqui é o filho dele. Ele chama Jeú. Jeú, na verdade, desculpa, é Jeú. Então ele era o filho de Anani e ele foi ao encontro de Josafá. Quando ele foi ao encontro de Josafá, ele trouxe uma palavra. Olha a palavra que ele trouxe. Olha o que o profeta Jeú falou para Josafá. Devia você ajudar os maus e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa do que você fez, a ira do Senhor está sobre você. Mas há algumas coisas boas em você, porque você mandou retirar as imagens vergonhosas de Aserá que havia no país e procurou ser fiel a Deus de todo o coração. Então, o que aconteceu com o profeta Jeú aqui para Josafá? Ele deu uma correção no Josafá. Então, ele falou, por acaso Deus mandou você ajudar aqueles que odeiam Deus? Quem que ele estava ajudando?
O profeta Acabe. O profeta Acabe não tinha o temor de Deus. Então Jeú corrigiu Josafá. Lembra da gente falou aqui da poda? Então é como se Jeú tivesse podado Josafá. Mas ele falou o seguinte: mas tudo bem, você fez muitas coisas boas e o Senhor se agrada disso. Você limpou Judá das idolatrias, daquilo que não agrada ao Senhor, né? Então Deus estava se agradando disso. Josafá ficou bem, ele ficou em segurança em Jerusalém. E ele começou, né, continuou o seu governo. Ele nomeou juízes para as cidades fortes de Judá e disse a eles. Então, ele pegou e nomeou juízes. Para quê? Para que ajudasse a ensinar aquele povo a fazer as coisas corretas e a corrigi-los. Vamos ver o que ele falou para os juízes. Ele falou o seguinte: tomem cuidado, pois foi o próprio Deus que nomeou vocês, e ele ficará ao lado de vocês e os ajudará a fazer justiça em cada caso que for apresentado. Então, o que um juiz tem que fazer? Justiça. E o rei Acabe falou isso para os juízes. E falou mais: agora que o temor do Senhor esteja com vocês, para que não torçam a justiça a favor de ninguém, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera que cometam injustiça, nem que faça acepção de pessoas nos julgamentos, nem que recebam presentes para julgar a favor de qualquer pessoa. Olha que palavra linda que o rei Josafá falou para os juízes dele. Corrijam com justiça, né? Não aceitem subornos, não sejam corrompidos, né? Não faça acepção de pessoas, né? Não prefira uma pessoa em relação a outra, né? Haja com justiça. Então o rei Josafá, ele pegou e disse isso para o juiz. Mas o rei Josafá, ele fez mais. Ele estabeleceu tribunais. Ele fez tribunais em Jerusalém e colocou os levitas, os sacerdotes e chefes de família. Mamãe. Oi, filha. O que é tribunais? Os tribunais são um lugar onde faz os julgamentos. Olha aqui, ó. Tá vendo as famílias aqui? Isso aqui é uma família. Então, além do levita, além dos levitas, o sacerdote, ele também pegou os chefes de famílias e colocou eles nos tribunais para julgarem as causas dos habitantes conforme a palavra de Deus. Vamos ver o que ele falou para eles? Vamos lá, hein? Ele falou o seguinte para eles: vocês devem agir sempre com fidelidade e com corações honestos no temor do Senhor. Toda vez que seus irmãos israelitas das outras cidades mandarem um caso para vocês resolverem, seja um caso de crime ou desobediência às leis e os mandamentos, decretos ou ordenanças, esclareçam o assunto para eles, para que não cometam pecados contra o Senhor, para que a ira dele não venha sobre vocês e sobre eles. Se vocês fizerem isso, estarão livres da culpa. Sejam corajosos no cumprimento dos seus deveres e que o Senhor esteja com vocês agindo corretamente. Então, ele pegou e deu uma ordem para eles. Ó, faça tudo conforme o mandamento do Senhor, corrija as pessoas naquilo que elas fizerem errado, ensine elas, para quê? Para que elas venham fazer tudo conforme o Senhor. Josafá estava governando Judá com sabedoria. Ele estava ensinando a palavra de Deus, ele estava ensinando eles a como se comportar, né? Então Josafá, ele foi muito inteligente nisso aí. Só que chegou uma época, um povo se levantou contra Josafá. Olha aqui para vocês verem o mapa novamente. Aqui está Israel, aqui está Judá, aqui está o reino de Moabe e aqui de Amon. O reino de Amon e de Moabe são da descendência de Ló.
Lembra Ló, sobrinho de Abraão? Então, os descendentes deles é que povoaram essa terra aqui. Então, eles povoaram esse aqui. Só que eles pegaram e entraram em guerra contra quem? Contra Judá, contra o rei Josafá. Nós vamos tirar a família aqui, colocar a família aqui, e nós vamos colocar aqui, ó, os amonitas, representando por esse aqui. Mamãe vai colocar aqui, obrigada, viu, linda? E aqui os moabitas. Contra quem que eles levantaram guerra? Contra o rei Josafá, né? Então eles levantaram guerra. Só que quando eles levantaram guerra contra o rei Josafá, Josafá pediu ajuda a quem? Deus. Ao Senhor, Deus. Então ele pegou e só não pediu ajuda a Deus. Ele pediu para que todos de Judá fizessem orações, buscassem ao Senhor com jejum, né? Então ele pediu para que fizesse jejum. E Josafá convocou todas as pessoas. Então eles começaram a orar, começaram a fazer jejum. E Josafá fez uma linda oração. Ele fez uma oração maravilhosa, pedindo para que o Senhor os guardasse, os livrasse, falando que Deus era poderoso, porque Deus já tinha livrado tantas coisas, feito tantas coisas, né? E quando ele terminou de fazer essa oração, o profeta Joasiel, quando ele terminou, Josafá fez a oração, o profeta Joasiel se levantou, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e disse que era para eles irem de encontro ao inimigo. Então era para o rei Josafá com seu exército e de encontro aos amonitas e os moabitas, mas não eram para lutar. Olha para vocês verem que coisa louca. Como assim? Eu vou diante do inimigo, diante do exército, mas não é para lutar? Isso mesmo. Foi o que o profeta Joasiel falou no meio da multidão, todo mundo reunido, orando e jejuando. Mas não era para lutar. E eles receberam aquela palavra com muita alegria. Por quê? Porque eles confiavam no Senhor. Eles sabiam que o Senhor sabia todas as coisas, né? Então, eles começaram a louvar, eles começaram a adorar e eles começaram a agradecer ao Senhor por aquela palavra. No dia seguinte, Josafá declarou para o exército uma palavra. Vamos ver o que Josafá falou para o exército? Olha que lindo que Josafá falou para o exército dele. Escute-me, ó povo de Judá e de Jerusalém, disse ele. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor e tudo sairá bem. Depois de consultar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade. Marchando à frente do exército, eles cantavam assim: Louve ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Louve ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E o exército foi louvando. Então o exército foi louvando. E enquanto eles estavam louvando ao Senhor, o que aconteceu? Os moabitas com a amonita, eles começaram a brigar entre si, o seu exército. Então o exército de moabita começou a atacar o exército dos amonitas. E eles começaram a guerrear entre si. Enquanto o exército de Josafá só adorava. Então eles estavam adorando e o exército começou a virar uma grande confusão entre eles e eles começaram a brigar. Gente, houve muita matança, muita gente foi morta, muita gente foi destruída ali, né? Por quê? Porque eles se levantaram contra
de Deus, né? Contra uma pessoa que servia ao Senhor. E Deus, Ele ajuda aqueles que servem Ele, né? Nós não podemos deixar de servir o Senhor. Então, depois que eles viram que muita gente ali, que a guerra já tinha acabado, as pessoas estavam mortas ali, eles pegaram os despojos. O que é? Eles pegaram aquilo que tinha valor no meio daquele povo. Pegavam os gados, pegavam ouro, prata, armas. Então, o exército de Josafá pegou os despojos e levaram para Jerusalém. Então, Jerusalém continuou sendo mais fortificado porque aumentou suas riquezas, né? E eles voltaram, né? Depois disso tudo, eles voltaram admirados com o que Deus fez. Porque ninguém imaginava isso. Eles iam lutar contra o exército de Josafá. Mas olha para vocês verem que atitude de Josafá. Em frente a um exército que queria matar eles, começar a cantar. Né? É como se uma pessoa quisesse bater em você e você começa a cantar, louvar o Senhor. Foi isso que eles fizeram. E Josafá, ele viveu muitos anos de paz. Ele governou durante 25 anos. Começou o seu reinado com 35 anos, né? E nos fins da sua vida, ele fez uma outra aliança com outro rei, que era o outro rei de Israel. Lembra que Acabe tinha sido morto com uma flecha que ele tinha recebido, né? Então ele fez uma sociedade com o rei Acasias, porque eles queriam construir, Acasias queria construir navios para que eles pudessem chegar a Tarsis e fazer negociações, comércio, comercializar produtos. Então ele acabou fazendo de novo uma aliança com o rei de Israel. E o que vocês acham? Vocês acham que Deus gostou dessa aliança? Não sei. Hã? Eu não sei, tô com muita dúvida. Não gostou. Não? Não, Deus falou para ele: já que você fez esse tratado com o rei Acasias, Josafá, o Senhor destruirá o que você construiu. E assim os navios se quebraram e todos naufragaram. Então eles tinham construído navios, os dois juntos, né? Como que quebrou? Ah, com certeza eles puseram eles no mar e quebrou, Duda, não suportou, né? Porque o mar talvez estava muito forte. Pode ser. Então, no final da sua vida, ele fez mais essa aliança com outro rei de Israel e Deus não se gostou. Mas o reino de Josafá foi governado com muita sabedoria, né? Ele conduziu o seu povo em sabedoria e aquilo que ele errou, que foi na sua aliança com Acabe, Deus corrigiu, foi lá e podou, né? Aquilo que ele tinha construído com o rei Acasias, né? Que ele tinha feito aliança com o rei Acasias, Deus foi lá e destruiu. Mas foi um reinado... Oi? E podou também? Podou também, né, Duda? Corrigiu ele, né? Então foi um reinado de muita bênção. Essa foi mais um rei, né? História de mais um rei que nós finalizamos hoje. Depois pode ser mais uma semana de rei. Depois nós vamos conversar. E tia Patrícia tá muito feliz com que você está aí, que você esteja aí, tá? Eu espero que você tenha entendido, tenha aprendido. E nós temos visto com esses reis que nós temos que orar em todo o tempo, depender do Senhor, confiar nele, né? Em todo o tempo. A gente não leu o nosso versículo aqui, deixa eu ler o versículo para vocês. O versículo está em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 3. O Senhor esteve com Josafá, porque nos seus primeiros anos ele andou nos caminhos do seu antepassado Davi. Ele não adorou o Deus Baal. Então, Josafá foi um bom rei ali para Judá, apesar dessas alianças com o homem, né? E que sirva de lição também, que a gente não deve confiar no homem, não é com toda pessoa que a gente deve fazer uma aliança. A gente tem pessoas com coração mau, que não quer o nosso bem. Então, a gente tem que saber isso. Mas nós devemos orar para todas as pessoas, abençoar, porque Deus muda, Deus transforma, Deus ensina e Deus quer nos ensinar, nos transformar, amém? E quem quer fazer uma oração aqui para Deus
ouvir e responder. Quer, Lidinha? Vamos fazer uma oração? Eu não sei se você está triste, se você está alegre, se você está com algum problema na sua casa, mas o importante é que Deus está aqui para ouvir a nossa oração e para abençoar a nossa vida, a nossa casa, tudo aquilo que a gente pedir. Amém? Então vamos orar comigo? Vocês vão repetir agora com a tia Patrícia, tá bom? Vocês vão falar assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, muito obrigado muito obrigado por todos os teus ensinamentos. por todos os teus ensinamentos. Eu tenho aprendido Eu tenho aprendido com os reis com os reis que temeram ao Senhor, que temeram ao Senhor, de como agir de como agir e de como não agir. e de como não agir. E eu te peço, Senhor, E eu te peço que me dê que sabedoria, me dê sabedoria, porque eu decido que eu decido confiar somente no Senhor. confiar somente no Senhor. E por isso, E por isso eu entrego a minha vida eu entrego a minha vida nas tuas mãos. nas tuas mãos. E eu declaro E eu declaro que o Senhor que Jesus o Senhor Jesus é o único é o único e suficiente e suficiente Salvador Salvador da minha vida. da minha vida. Escreve meu nome Escreve meu nome no teu livro da vida. no teu livro da vida. E eu louvo E eu louvo ao Senhor ao Senhor por tudo. por tudo. E eu vou continuar E eu vou continuar buscando buscando a tua vontade a tua vontade para a minha vida, para a minha vida, para a minha casa. para a minha casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Estende suas mãozinhas assim, com o olho aberto, você fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, tira agora tira agora todo o mal todo mal da minha vida, da minha vida, da minha casa, da minha casa, dos nossos bens, dos nossos bens, nos proteja nos proteja e nos guarde. e nos guarde. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Perdoa, Senhor, perdoa se alguma coisa se alguma coisa foi conquistada foi conquistada de forma ilícita, de forma ilícita, de forma errada. de forma errada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, E eu peço a tua e bênção eu peço a tua bênção sobre a minha casa, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha família, sobre os carros da minha casa, sobre os carros da minha casa, sobre tudo aquilo sobre tudo aquilo que o Senhor que o Senhor tem colocado tem colocado na nossa vida. na nossa vida. Peço, Senhor, Peça, Senhor, a tua bênção a tua bênção sobre a minha vida. Põe a mão na cabecinha. sobre a minha vida. E eu te peço, E Senhor, eu te peço que me dê sabedoria, que me dê sabedoria, entendimento, entendimento, domínio próprio, domínio próprio, paz, paz, em nome de Jesus. em nome de Jesus. E eu declaro E eu declaro que eu vou ser bênção eu vou ser bem. na tua presença. Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, não perca a live de amanhã. Nós vamos estar falando de um rei muito especial. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Desse rei. E nós vamos aprender muito com esse rei também. Então, não deixe de participar. E eu aguardo você aqui. Um beijão. Tia Patrícia tá com saudade. Jesus te abençoe, tá? Abraço. E continue orando. Não desanima, tá bom? Tchau. Beijo pra vocês. Com Deus.